Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje vamos conhecer uma história forte, que serve de grande lição para todos nós, e especialmente para a igreja de hoje. A história de Abimeleque, filho do juiz Gideão, também chamado de Jrubaal. Tudo o que vamos contar está registrado na palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 9. Após a morte de Gideão, o povo de Israel voltou a se afastar do Senhor e passou a adorar os ídolos, especialmente Baal-Berite. Em Juízes capítulo 9, versículo 1 e 3 diz assim: Abimeleque, filho de Jrubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e lhes disse: E a toda a família da casa de sua mãe, falai, pois, a todos os homens de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jrubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós. E lembrai-vos que eu sou osso vosso e carne vossa. E os parentes de sua mãe falaram dele todas essas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque assim disseram: é nosso irmão. Abimeleque não buscava o bem do povo, nem consultou a Deus. Ele só queria poder. Usou laços familiares e apelos emocionais para convencer os líderes de Siquém que ele seria melhor governante do que os seus próprios irmãos. Para realizar o seu plano, ele aceitou dinheiro do templo do deus falso Baal-Berite. Isso está em Juízes 9, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: E deram-lhe 70 moedas de prata tiradas da casa de Baal-Berite, e Abimeleque alugou com elas homens vadios e levianos que o seguiram. E foi à casa de seu pai em Ofra e matou a seus irmãos, os 70 filhos de Jrubaal, sobre uma pedra. Mas Jotão, o filho mais novo de Jrubaal, ficou escondido e escapou. Assim, com o sangue de sua própria família e recursos de um culto idólatra, ele eliminou todos os que poderiam disputar a liderança com ele. Depois, o povo coroou o rei, ignorando completamente a vontade do Senhor. Jotão, o único sobrevivente, subiu ao monte Gerizim e proferiu uma parábola que revela toda a maldade daquela escolha. Isso está em Juízes capítulo 9, versículos 7 e 8 e versículo 15. E contou-lhes: As árvores foram ungir sobre si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. E a oliveira lhes respondeu: Deixando eu a minha gordura, que Deus e os homens prezam, irei eu para balançar sobre as árvores? Então disseram ao figo: Vem tu e reina sobre nós. E o figo lhes respondeu: Deixando eu a minha doçura e o meu bom fruto, irei eu para balançar sobre as árvores? Então disseram à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes respondeu: Deixando eu o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, irei eu para balançar sobre as árvores? Então disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se é verdade que me unges por rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra, e se não, saia fogo dos espinheiros e consuma os cedros do Líbano. Ele avisou: ao escolherem um homem movido por ambição e violência, eles se tornariam reféns do mal que eles mesmos apoiaram. E terminou com uma advertência: se tivessem agido com falsidade contra Gideão e sua casa, o mal recairia sobre eles e sobre Abimeleque.
3 anos depois, a deslealdade tomou conta. O povo de Siquém, que o havia apoiado, passou a conspirar contra ele. Deus permitiu que a advertência se cumprisse. Em Juízes capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: E Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram com traição Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse a manifestar-se e o sangue deles recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que fortaleceram as suas mãos para matar os seus irmãos. Abimeleque lutou contra Siquém, destruiu a cidade e depois marchou contra Tibes. Ao atacar uma torre forte, ele se aproximou para atear fogo, e foi aí que chegou o seu fim. Em Juízes capítulo 9, versículos 52 ao 56, diz assim: E Abimeleque chegou até a torre, e combateu-a, e chegou à porta da torre para queimá-la a fogo. Então uma mulher lançou uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou ele depressa ao moço, que levava a sua armadura, e disse-lhe: Desenha a tua espada e mate-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. E vendo os homens de Israel que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele fizera a seu pai, matando a 70 irmãos seus. Essa história nos ensina verdades preciosas e traz avisos importantes para nós, que formamos a Igreja do Senhor nos dias de hoje. O primeiro aviso: cuidado com a liderança movida por ambição pessoal. Abimeleque queria ser servido, não servir. Na igreja, não devemos escolher líderes por popularidade, eloquência ou laços familiares, mas por quem tem temor a Deus, caráter e disposição para servir. Como ensina em 1 Timóteo capítulo 3, a liderança na casa de Deus é uma responsabilidade, não um cargo de poder. Segundo aviso: não usemos meios errados para alcançar objetivos espirituais. Ele usou recursos de um templo idólatra e praticou a violência para chegar ao poder. Hoje também corremos riscos de aceitar estratégias mundanas, comprometer a verdade ou buscar sucesso a qualquer preço para crescer a igreja. Mas o que não vem de Deus não permanece. O terceiro aviso: a união não pode ser baseada em interesses humanos. O povo apoiou Abimeleque por conveniência, mas logo se viram uns contra os outros. Que a nossa comunhão na igreja seja fundamentada em Cristo e não em pessoas, projetos ou benefícios pessoais. Quando focamos em homens, a discórdia chega rápido. O quarto aviso: lembre-se, o Senhor é quem escolhe e quem estabelece. Ninguém assume autoridade sobre a obra de Deus sem a sua confirmação. Como diz em Salmos, capítulo 75, versículos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a elevação. Mas Deus é quem julga. A um abate e a outro exalta. Esperemos no Senhor para tudo. E acima de tudo, lembramos a palavra de Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que a história de Abimeleque
nos ajude a buscar sempre a Deus antes de qualquer decisão, a rejeitar a ambição egoísta, a escolher bem os nossos líderes e a viver como verdadeiros servos do Senhor e uns com os outros. Que Deus abençoe e guarde a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, se você chegou até aqui e recebeu essa palavra, eu te peço que curta e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E que a paz do Senhor Jesus Cristo te abençoe e te acompanhe. E até o próximo vídeo.